mercado, que é o andamento da privatização da Eletrobras. Lucas, com você. Boa noite a todos. Boa noite, Murilo, Cristiano, Thiago, Michael. Bom, esse tema relevante. Eu tenho conversado com muita gente aqui em Brasília sobre esse assunto. Antes de a gente entrar na parte de apuração, vamos falar um pouco aí sobre os próximos passos, né? Então, nesse momento, é aguardado aí que o Ministério Público de Contas envie ao ministro Haroldo Cedrais, que é o relator no TCU, um relatório técnico sobre a privatização da Eletrobras, né? Essa fase vai avaliar os parâmetros da operação, de aumento de capital. O Cedrais é o relator do processo, ele tem que emitir o seu relatório, e depois esse relatório será votado ali pelo plenário do TCU, pelos demais ministros. A expectativa do governo, lá do Ministério da Economia, é que o TCU conclua essa análise até o próximo dia 6 de abril. Lembrando que o TCU já aprovou a primeira etapa desse processo, em fevereiro, no dia 15, que era referente aos valores que seriam pagos da Eletrobras para a União. Agora, nessa fase, estão analisando as condições para a operação da emissão de novas ações, ou seja, a diluição do capital para que a União perca o controle da Eletrobras, que ela passe a ser mais do mercado do que do governo, e assim concluindo a sua capitalização e a perda de controle por parte do Estado. Recentemente teve uma reunião no Ministério, não sei onde foi, mas participou o Ministério da Economia, pessoas do Ministério da Economia, ministros do TCU, inclusive teve a participação externa ali do Montesano, do BNDES, para que se apresentasse ali a tese por trás da privatização, defendesse os argumentos pela privatização, ajudasse também a fortalecer alguns argumentos que vão de encontro aí com algumas teses que tem no Ministério da Economia e no mercado, mas também para tentar alinhar alguns pontos que foram levantados pelo TCU ao longo desse processo. Soube ali por fontes que participaram na reunião, que foi uma reunião muito fria, que o pessoal do TCU não emitiu nenhuma emoção, falou que enquanto o Ministério da Economia e Montesano falavam, os ministros, a fonte que me falou me disse que parecia que eles tinham combinado ali um poker face, para ficar todo mundo com a mesma cara, para que evitasse demonstrar qualquer tipo de sensação, seja positiva ou negativa. Gerou uma certa surpresa ali dentro do Ministério da Economia uma notícia recente de que o TCU estaria olhando para uma possível questão de insider trading, né? Ou seja, de algumas pessoas ou grupos de pessoas, fundos, enfim, que poderiam ter se beneficiado de alguma decisão em referente à Eletrobras que não fosse pública e assim tivesse ganho dinheiro na Bolsa. Por que gerou essa surpresa, essa investigação por parte do TCU, essa preocupação por parte do TCU? Porque não acham que esse tema deveria ser tratado pelo TCU, e sim pela CVM, né, que investiga esse tipo de atuação irregular e ilegal dentro do mercado de ações. O próximo passo, como eu disse, é esse relatório do Ministério Público de Contas, que vai enviar essa semana ao ministro Haroldo um relatório técnico. Pelo que eu apurei, não devem ter grandes surpresas nesse relatório. O Ministério Público de Contas deve enviar essa semana, de fato, não é esperado nenhum atraso. Isso não é um wishful thinking do Ministério, mas sim uma visão de dentro do TCU, que a gente não deve ter nenhum tipo de atraso, que é uma boa notícia. Mas o Ministério da Economia é preocupado ali com possíveis pedidos de vista, né? Que podem aí atrasar o processo. Não é a expectativa dentro do TCU hoje de que haja um pedido de vista. Muita gente questionando aí se o ministro Vital do Rego pediria vista novamente. Mais uma vez, é uma decisão individual do ministro Vital do Rego e a gente não tem como cravar aqui para um lado ou para o outro que ele vai ou não vai pedir vistas. É uma possibilidade, mas não parece ser hoje dentro do TCU a percepção de uma corrente majoritária ali dentro dos técnicos de que é preciso pedir vista para esse assunto nesse momento. Eles entendem que
o próprio relatório do TCU, do Ministério Público de Contas, vem mastigado o suficiente, trabalhado junto com os ministros o suficiente para que não tenha um motivo técnico para um pedido de vista. Então, essa é a tendência de hoje, né? Que a gente não tem um pedido de vista, de uma aprovação pelo Tribunal de Contas da União, talvez não necessariamente até o dia 6 de abril, que é a data aí que o Ministério da Economia está torcendo para que aconteça, mas as coisas parecem estar caminhando positivamente. Claro que num julgamento desse, em ano eleitoral, de uma privatização de uma das nossas maiores empresas estatais, com um TCU que já se mostrou em alguns momentos desconfortável com o processo, a gente não pode cravar nada, mas a tendência hoje é essa.